Olá, a graça e a paz. Estaremos meditando no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 6, que diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis, o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venham e fira a terra com maldição. Queremos pensar na seguinte grande ideia: passará pelo dia do Senhor com alegria somente quem tiver um coração convertido a Cristo. Na última mensagem falamos sobre as diferenças que existem entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve, conforme o verso de número 18. Falamos que o plano de Deus para o ser humano é que, uma vez que ele desfruta da salvação em Cristo, inicia-se um processo de transformação para ele ser visto à semelhança da vida do Senhor Jesus. Nesse capítulo, o profeta está anunciando dias futuros em que todos haveremos de prestar contas a Deus. Ele está olhando para a ocasião em que Deus vai colocar um ponto final na história da humanidade. Esse dia é chamado de o dia do Senhor. Vemos isso bem no início do verso 1. Pois eis que vem o dia. A palavra dia, nesse contexto, não equivale a um período de 24 horas de um dia. O dia do Senhor é o tempo em que Deus há de se manifestar de forma gloriosa e poderosa, colocando todas as coisas debaixo do seu domínio de uma forma visível e notória. O dia do Senhor, portanto, refere-se a uma grande quantidade de tempo em que várias ocasiões ou várias coisas estarão acontecendo. Quando Malaquias fala sobre o grande dia do Senhor, no verso 5 ele diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Os profetas não focalizaram simplesmente os aspectos agradáveis do dia do Senhor, mas os dias marcados por tristeza e por dor. Quando Malaquias escreveu o seu livro, lá no contexto do século de número 5 a.C., ele estava escrevendo não somente através da revelação que ele pessoalmente tinha de Deus, mas através de tudo aquilo que ele recebeu dos profetas que vieram antes dele. Por exemplo, no século de número 9 a.C., o profeta Joel, falando sobre o dia de Cristo, ele disse o seguinte: muito terrível, quem o poderá suportar? No 8º século, o profeta Isaías disse: vem o Todo-Poderoso com assolação. No 7º século, o profeta Sofonias diz: o dia do Senhor é amargo. E no 6º século, Ezequiel disse que o dia do Senhor é nublado. Embora esperassem muitos dias de glória, os profetas estavam apresentando os dias marcados por dor, por sofrimento, trevas, por dias terríveis. Malaquias associa o dia do Senhor com fogo e destruição. O que podemos então esperar desse dia? Quais são as nossas possibilidades quando se manifestar o dia do Senhor?
o profeta Amós chega até a ironizar, dizendo: vocês estão aguardando o dia do Senhor com festas, mas vocês estão sabendo o que vocês vão encontrar lá, ou nesse dia? Então, embora sejam dias marcados por sofrimento, tristeza e dor, eu diria que o dia do Senhor aponta para um final feliz para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e se apossaram da bênção da salvação. Mas por que será que Malaquias, ele termina seu livro justamente com esse assunto, o dia do Senhor, e a forma como será esse dia do Senhor? Então ele vem desenvolvendo tantos assuntos e de repente conclui em poucos versículos com esse tema: o dia está chegando, é um dia terrível, o fim está estabelecido. Eu creio, irmãos, que Malaquias tem o seguinte objetivo no seu livro, na sua profecia: que paremos para pensar sobre como será o nosso futuro, sobre o que estamos semeando para colhermos neste grande e terrível dia. Geralmente não nos sentimos confortáveis em falar sobre a morte. Ninguém quer pensar sobre o findar desta vida, sobre a eternidade. Mas é um tema de extrema relevância que todo ser humano deveria refletir mais, principalmente no momento como esse que a humanidade está vivendo. Até porque nós sabemos que esse dia de cada um de nós chegará. Então você já se perguntou do porquê existe, sobre o que vai fazer depois da morte? Pensando na situação de que todos nós queremos viver na presença de Deus lá na eternidade, de que queremos passar por esse dia do Senhor com alegria e não com sofrimento, queremos responder a duas perguntas que nos orientarão sobre como passar por esse dia do Senhor com alegria. A primeira pergunta é: o que esperar da eternidade? Malaquias 4, versículo 6, nos apresenta 3 marcas da eternidade. A primeira marca está no verso de número 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Então a primeira marca da eternidade com Deus é a justiça. Nós vivemos num país em que não estamos tão acostumados com isso. Nós estamos acostumados com injustiças e com impunidade. O profeta Malaquias está anunciando a justiça divina. A palavra empregada é uma palavra que precede o conceito de justiça relacionado com o julgamento, mas ela tem a ver com justiça, com integridade, com honestidade, com a vida reta diante de Deus. O profeta Malaquias está apontando para dias em que nós vamos viver numa sociedade em que a honestidade reinará plenamente, onde não haverá roubo nem ódio. É disso que ele está falando. Ele está anunciando uma sociedade da qual aqueles que temem ao Senhor participarão, em que a integridade será absoluta. Vejam só, certa ocasião, Jesus em seu Sermão da Montanha, lá em Mateus 5, lá no verso 6, ele disse: bem-aventurado ou feliz são aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Jesus está dizendo que são fartos, são satisfeitos de felicidade os que buscam a sua justiça. E lá no verso 8 ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ele está dizendo: é feliz quem está mantendo o seu coração limpo. Quando ele está falando sobre fome e sede de justiça, ele não está se referindo a pessoas que têm a habilidade de se indignar com a injustiça do outro, mas de serem condescendentes com as suas próprias faltas. Há pessoas que se indignam contra a corrupção, mas ela é também corrupta quando fica com a parte que pertence a Deus. A promessa de Deus, a promessa que Deus está nos dando é de que nós teremos dias que serão marcados por integridade e a justiça de Deus reinará plenamente.
A segunda marca, falando ainda em justiça, no verso 2, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. No Oriente Médio Antigo, era comum usarem figuras de asas para descrever o sol brilhando. E agora, ele está dizendo que esse sol está brilhando, que as asas nos cobrem de salvação. Então, a palavra salvação tem um uso muito abrangente na Bíblia. Ela não significa somente uma coisa, ela tem 3 usos teológicos. O primeiro uso, você pode ser salvo da condenação ou da penalidade do pecado. Quando nós pecamos, estamos condenados a viver separados de Deus, mas porque Jesus morreu na cruz e pagou por nossos pecados, não existe mais condenação. Quando eu creio nisso, desfruto da salvação em Cristo. Estou livre, liberto, salvo da penalidade do pecado. O segundo uso é a salvação do poder do pecado em minha vida. Quando chegamos a Cristo, igreja, e trazemos uma série de marcas de pecados. Existem pessoas que chegam a Cristo e a sua grande dificuldade é falar, por exemplo, a verdade. Para outras pessoas a dificuldade é a ansiedade, para outros a amargura, para outros a questão do perdão. E quando nós chegamos a Cristo, o projeto não está terminado, está, na verdade, começando. O que Deus quer é fazer a cada dia que cada vez mais nos tornemos mais semelhantes ao seu caráter e à sua imagem. O terceiro uso é o desfrutar da salvação, da presença do pecado. Um dia vamos estar vivendo numa situação em que não haverá mais pecado. As Escrituras falam sobre salvação, uma salvação da presença do pecado. O outro não vai pecar contra mim e nem eu vou pecar contra o outro. A terceira marca fala desses dias futuros. Ainda no verso 2 diz: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Quem tem fome e sede de justiça vai estar farto, satisfeito, cheios de alegria. A vida que Deus nos propõe é essa, uma vida em que nós vamos nos encontrar com Ele na glória celestial. E as expectativas que temos, para as quais direcionamos as nossas vidas, trarão suas respostas em altos níveis de satisfação. Os nossos dias aqui neste mundo são as oportunidades que temos de nos desenvolvermos para usufruirmos melhor a eternidade com Deus. Pense no ímpio, por exemplo, que não quer saber nada da justiça de Deus, nada de integridade, nada de retidão. Pense num ambiente como o que Deus nos reservou lá no céu. Isso seria um castigo para ele, porque ele nunca viveu, ele não concorda com esse padrão que Deus estabeleceu. Então esse ambiente será cada vez mais prazeroso para as pessoas que estão buscando essas coisas que fazem parte do projeto de Deus para as nossas vidas. Nós podemos esperar no porvir por justiça, libertação, alegria, principalmente se as estamos buscando ainda nessa vida. Eu estou meditando sobre 2 perguntas que nos orientarão sobre como passar por esse dia do Senhor com alegria. A segunda pergunta: como usufruir da eternidade com Deus? Há 3 observações aqui nesse pequeno capítulo. A primeira observação, que também está no verso 2, que diz para quem ela está reservada. Fala assim: mas para vós outros que temeis o meu nome. Então, a condição para desfrutar da presença de Deus é temê-lo. E há níveis diferentes de temor ao Senhor. O primeiro nível é da revelação natural que Deus deu. Ao olharmos para o corpo humano, verificamos sim a perfeição de Deus. É óbvio, irmãos,
que tem um ser supremo que nos criou com toda essa condição. Então, a própria natureza revela a glória e a majestade de Deus. O segundo nível é da revelação clara das Escrituras, que procura mostrar o plano para a vida do ser humano, o plano do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia se incumbe em nos revelar aquilo que é necessário para a nossa salvação. O terceiro nível é reservado aos filhos de Deus, uma vez que ele já desfruta da salvação que há em Cristo. Agora cabe a ele obediência a Deus. A segunda observação está no verso de número 4. Diz assim: lembrai a lei de Moisés. Ele esperava que os cidadãos de Israel se lembrassem da lei de Moisés. O que seria essa lei de Moisés então? Quando o povo de Israel saiu do Egito, liderados por Moisés, depois de 3 meses chegaram a uma montanha chamada Sinai. Lá havia um monte que se chamava Horebe, o que está no texto, que é o monte Sinai. Naquele tempo, através de Moisés, Deus deu uma série de orientações claras para o seu povo. Por exemplo, nós lemos lá nos 10 mandamentos, que são mandamentos cheios de não matarás, não furtarás e vários outros. Tiago chama esta lei exatamente de lei da liberdade, porque uma sociedade que leva a sério o não matar, no sentido de não assassinar, significa que ela tem a sua liberdade garantida, que ela está protegida. Essa lei garante a liberdade. Se ela diz não furtarás, está dando a garantia de que aquela pessoa está protegida, está dando a garantia de que o outro não será também furtado. Então essa lei reflete o que é o caráter de Deus e o caráter que Deus quer ver reproduzido nos seus filhos. Por isso é que Paulo diz: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Malaquias está dizendo, irmãos, lembrai-vos. Lembrar aqui é muito mais do que somente ouvir falar, é observar. Lá em Números 15, verso 39 ao 40, Deus dá uma orientação ao povo de Israel, dizendo que eles deviam usar as vestes com certas franjas. Os judeus geralmente usavam por baixo do paletó uma túnica, normalmente branca e azul, com pontas com certas bordas. Eu creio que é isso que as Escrituras dizem quando relata sobre aquela mulher que foi e tocou em Jesus, tocou na aba das suas vestes. Por quê? Porque os judeus tinham ordem de usar essas mantas. O livro de Números diz que aquilo era uma maneira de lembrá-los da lei de Moisés, para que eles pudessem então observá-la, obedecer essa lei. Mas há um detalhe: sempre que nós tentamos obedecer a lei, nós encontramos uma outra realidade, a nossa incapacidade de a cumprir. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos 7, quando ele fala dele mesmo em relação a cumprir a lei. Ele diz assim: o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O mal que eu não quero, esse sim eu faço. E ele chega a dizer mais à frente: miserável homem que sou, quem vai me livrar dessa condição? Precisamos, irmãos, reconhecer honestamente que não conseguimos cumprir a lei de Deus. Seria um grande passo em direção a Deus, já esse tipo de reconhecimento, porque esta é uma das maiores razões de a lei existir. Lá em Romanos 3, verso 19 e 20, o apóstolo Paulo diz que a lei nos foi dada para que nós possamos enxergar com clareza quão fora do padrão de Deus nós estamos. A lei não tem poder nenhum de nos aperfeiçoar. Ela só estabelece o padrão, porque nós somos marcados por uma corrupção natural. Eu posso até querer fazer o bem, como Paulo, mas não consigo totalmente.
Então, eu coloco a lei de Deus como um elemento que demonstra, que contrasta, que coloca em evidência a minha incapacidade de cumpri-la. A lei também fala acerca da vinda daquele que viria morrer e pagar os nossos pecados. Lá em Lucas 24, depois da ressurreição, Jesus estava andando com 2 dos seus discípulos e começou a mostrar-lhes o que tinha que acontecer com ele. Desde a lei, passando pelos profetas e salmos. Então a lei constantemente estava anunciando a vinda de Jesus. Os salmos constantemente estavam anunciando a vinda de Jesus. O próprio Filho de Deus que vinha para assumir os nossos pecados e ser morto em nosso lugar. O temor de Deus é necessário para desfrutarmos e conhecermos o que Deus tem falado através da sua palavra. A terceira observação está no verso 5 e no verso de número 6, quando anuncia Elias, dizendo que ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Para participarmos do plano eterno de Deus, é necessário uma transformação, uma mudança, uma conversão. E nesses versos, Malaquias está anunciando um profeta chamado Elias, um dos primeiros profetas em Israel. Ele foi um homem que pregou o arrependimento. Malaquias está anunciando que Elias vem. Nos dias de Jesus, os discípulos perguntavam para Jesus se Elias já tinha vindo e se João Batista era Elias. Mas Jesus disse o seguinte: ele virá. Jesus estava dizendo que Elias ainda não tinha vindo, mas que ele viria um pouco antes da vinda gloriosa dele. Seria algo futuro. Mas aí ele disse assim: na verdade, Elias já veio. Ele está dizendo que ele viria porque esse cumprimento ainda havia de acontecer. Mas outros profetas vieram ao longo da história com o mesmo propósito, com o mesmo intuito que Elias teve, que era o de pregar o arrependimento. João Batista foi um deles. Ele saiu pregando arrependimento e certa feita os soldados lhe perguntaram: e nós, o que nós devemos fazer? Contente-se com o soldo de vocês, não maltratem ninguém, não denunciem caluniosamente ninguém. João Batista então vai falando o que é uma conversão para eles. Quando nós nos defrontamos com a lei, nos defrontamos com a realidade do pecado e de que a mensagem de conversão é para todos. Lá em Atos 10, temos o relato do primeiro não-judeu, um gentio chamado Cornélio, que ouviu o evangelho e creu. Ele não conhecia a lei de Deus, ele não conhecia a lei de Israel, mas esse homem tinha algumas características. Por exemplo, Atos 10, 12, vemos, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele não conhecia praticamente nada da revelação de Deus, mas era alguém temente a Deus. Não somente ele, mas toda a sua casa. Ele dava muitas esmolas e orava a Deus. Lá no verso 4, vemos que um anjo disse para ele: Cornélio. E este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Esse homem temia a Deus, mesmo conhecendo pouco, era alguém que procurava andar corretamente, pois sabia que existia um Deus que exigia isso dos seres humanos. Ele estava clamando por esse Deus, que ele estava vendo pessoas necessitadas e sabia que como ser humano lhe competia ajudar. Quando ele estava ajudando, apareceu um anjo e disse: o Senhor está vendo nas tuas orações a integridade e as tuas esmolas. Quando Pedro se encontra com ele, lá no verso 34 e 35, ele diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Mas preste atenção, irmãos, isso não é suficiente. Por que será que Deus mandou o anjo levar a mensagem para Cornélio? Por que será que Deus mandou chamar Pedro, para que Pedro pudesse ir até a casa dele?
nos versos 42, 43, nós temos a resposta. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. De todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Pedro está falando de Jesus para Cornélio, que ele morreu pelos pecados e que tira os pecados e a culpa dele das pessoas. Cornélio, embora fizesse as suas esmolas e as suas orações e até temesse a Deus, ainda não conhecia o único meio de ser salvo. A conversão é entender a pessoa e a obra de Cristo e se entregar confiando no seu sacrifício. Então esse homem nesse dia se converte, desfruta de todas as bênçãos que advêm da conversão em Cristo. O seu temor a Deus era o caminho para que Deus lhe revelasse mais do seu plano. À medida em que nós entendemos mais do Evangelho de Jesus e o aceitamos, então nós nos tornamos privilegiados por desfrutarmos de todo o plano de Deus. A conversão é o único meio para usufruirmos da eternidade com Deus. O temor é o caminho. Jesus Cristo morreu na cruz, segundo as Escrituras, por causa dos nossos pecados. E quem crê tem a remissão dos pecados. Isso é conversão. Nós devemos confiar não nas nossas esmolas, não no nosso temor, não nas nossas orações, mas exclusivamente na obra de Jesus. A isso Cornélio foi levado por Pedro. No início da mensagem eu disse, passará pelo dia do Senhor com alegria, não com sofrimento, somente quem tiver um coração convertido a Cristo. Passará com alegria por terem aceitado o sacrifício e confiado a vida ao controle do Senhor Jesus. Os versos 1 até o verso 3 falam exatamente sobre a condição daquele que não está desfrutando do plano de Deus. Ai dos soberbos e perversos, serão queimados, serão pisados, serão destruídos. Deus tem um plano precioso, um final de história feliz, mas isso depende de cada ser humano, daquilo que cada um responde a este plano. Malaquias 4, verso 1 aponta que o Senhor vem. No 3:1, ele já tinha dito que de repente ele vinha. Os profetas do Antigo Testamento estiveram constantemente anunciando que o Senhor viria. No Novo Testamento também vemos isso, que ele vem. O apóstolo Paulo chegou a dizer: quando o Senhor se manifestar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Quando? Não sabemos. O que sabemos é que as Escrituras diz que isso é iminente, pode acontecer a qualquer tempo, a qualquer momento, hoje, agora, amanhã, nós não sabemos. Então cabe aqui algumas perguntas. Como que está a sua vida? Tem entendido sobre o plano de Deus para a sua vida? Já se converteu, aceitando a Cristo como aquele que morreu e pagou pelos seus pecados? Há uma série de acontecimentos anunciados nas Escrituras que estão por acontecer. A Bíblia conta que haverá uma ocasião em que o Senhor vai chegar nas nuvens, os mortos, aqueles que se converteram ao longo dos milhares de anos passados, vão ressuscitar e juntamente com os que estiverem vivos na ocasião vão estar com o Senhor. Depois disso, as Escrituras contam que essas pessoas, os filhos de Deus, vão comparecer diante de um tribunal do Senhor Jesus para prestarem contas da sua vida aqui na terra. Mas isso será somente para os salvos. Eles irão congregar com o Senhor na maior intimidade, o que é chamado na Bíblia das bodas do Cordeiro. Depois disso, as Escrituras apontam para o fato de que essa igreja do Senhor vai voltar com Ele para participar do seu reino aqui na terra, pela eternidade com o Senhor. Aqueles que se converteram terão esse privilégio. Mas existe uma condição.
É preciso entender o que Jesus fez por você naquela cruz. Que Ele morreu, que Ele pagou pelos seus pecados, e é preciso confiar a sua vida a Ele. Mas se você já é um filho de Deus, ouça a sua seriedade aqui nesse mundo com Deus, com a sua palavra, com as suas orientações, implica diretamente na maneira como você vai viver a eternidade. Se você creu em Cristo, vai passar a eternidade com Ele, com dias de alegria. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, que você seja um destes que temeram, que temem ao Senhor, que confessam a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Nesse caso, você passará por esse dia do Senhor com alegria. Amém.